Oi pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para você alguns exemplos de limite no infinito, bem como as propriedades satisfeitas por esse tipo de limite. Eu começo com as propriedades que de fato são análogas àquelas para limite no ponto, então se quando x vai para mais ou menos infinito, f tende para L e g tende para M, então vale todas essas propriedades aqui. Eu não vou ler todas, porque você já está acostumado, né? Então, o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o de baixo não vá para zero. Ou seja, as mesmas propriedades que você tinha para limite no ponto, você herda para os limites infinitos. O que eu quero mostrar, no fundo, nesse vídeo, é como usar essas propriedades para calcular alguns limites no infinito. Vamos começar com esse aqui, ó. 4x ao cubo menos 3x mais 1 sobre 2x ao cubo mais x ao quadrado quando x vai para infinito. E antes de calcular esse limite, o que eu quero mostrar para você é que você tem que fazer uma análise moral dessa fração aqui. Por quê? Quando x fica grande, x vai para infinito, vamos ver o que acontece com esse numerador, tá bom? Esse termo aqui, ó, 4x ao cubo, é fácil ver o que acontece com ele, né? O x ao cubo vai ficando enorme e positivo, o mesmo acontecendo com o 4x ao cubo. Então isso aqui fica muito grande. Esse 3x aqui também fica grande, só que ele tem um sinal de menos, que faz com que esse numerador seja puxado para baixo. Mas você concorda que quando o x cresce muito, esse 4x ao cubo fica bem maior do que o 3x, de modo que ainda que o 3x, por causa do sinal de menos, puxe para baixo, esse 4x ao cubo vai dominar esse numerador aqui e fazer essa coisa ficar muito grande? Isso é verdade, né? É como se fosse o seguinte, esse 4x ao cubo fosse a fortuna de um bilionário e esse 3x fosse um gasto muito grande que ele faz, que ele vai fazendo. Ainda que ele tenha gastos muito altos, como ele tem muito dinheiro, o saldo sempre fica positivo. Então aqui em cima, quem domina é o 4x ao cubo. A mesma análise mostra que aqui embaixo, quem domina é o 2x ao cubo. E por que essa análise é bacana? Porque ela, num certo sentido, diz o que a gente tem que fazer para resolver esse limite. Olha só, eu vou reescrever a fração desse jeito. O que eu fiz foi colocar o termo dominante do numerador e do denominador em evidência. Perceba que aqui no numerador, quando eu executo a multiplicação, dá exatamente isso aqui, ó. 4 vezes x ao cubo é esse 4x ao cubo. Se eu faço x ao cubo vezes menos 3x quadrado, vai dar menos 3x, que é esse aqui. E finalmente, x ao cubo vezes 1 sobre x ao cubo cancela, dá esse mais 1. Mesma coisa para o denominador. E agora isso é interessante porque eu posso cortar esse x ao cubo e aplicar a regra do quociente aqui agora. Por quê? Quando o x vai para infinito, eu sei que esse cara vai para zero, esse vai para zero e esse também, porque os numeradores estão parados e o denominador está ficando enorme. Então esse numerador se aproxima de 4, né, que é 4 menos 0 mais 0. O denominador se aproxima de 2 mais 0, que é 2, de modo que o limite vale 2. Tá legal? Em outras palavras, quando x é grande, os termos dominantes são esse aqui e esse aqui. Então é como se a fração se comportasse como 4x ao cubo sobre 2x ao cubo, que é 2. Por isso que o limite dá 2. Tá bem? A mesma coisa aconteceria, tá? Se eu tomasse o limite quando x vai para menos infinito, né? O fato de ser mais infinito aqui não é importante, eu não usei isso. Se eu fizesse x ir para menos infinito, seria exatamente a mesma análise. Tá bom? Então, a reta y igual a 2 é uma assinto horizontal dessa função, porque os limites, tanto no infinito quanto no menos infinito, valem 2. Olha o que acontece para essa aqui. Vamos fazer a mesma análise aí da fração. Quem que manda aqui em cima? Quem manda aqui em cima é o x. E quem manda aqui embaixo é o x quadrado. É a maior potência que manda. Então, isso aqui vai se comportar como x sobre x quadrado, que é 1 sobre x, e 1 sobre x você sabe que vai para zero. Então, esse limite aqui deve ser zero. Mas para mostrar que é zero, não basta falar esse negócio, você tem que fazer a conta. Como? Repetindo o mesmo argumento de antes. Ó. Coloca em evidência os termos dominantes, nesse caso, em cima é x, embaixo é x quadrado. O x vai cortar com o x quadrado e vai sobreviver esse 1 sobre x aqui. E o que fica entre colchetes é essa expressão aqui.
Quando x é grande, o que acontece? Quando x vai para infinito, 1 sobre x se aproxima de zero, porque x é grande e 1 está parado. E o numerador, ó, esses carinhas que tem x embaixo, potências de x, vão todos para zero. Então fica 1 mais 0 sobre 1 menos 0, que é 1. Mas então quer dizer que esse vai para zero e esse vai para 1, o produto tem que ir para zero. Tá legal? O que aconteceu aqui foi que como o denominador embaixo, denominador não, a potência do denominador era maior que a potência do numerador, fez esse troço ir para zero. No exemplo anterior, eles tinham a mesma potência, então isso fez com que se aproximasse de um número diferente de zero, que era exatamente a razão entre os coeficientes dos termos de maior grau. Ok? Então, só para ver se você entendeu bem aí, eu quero que você faça esse limite aqui agora. Ele é um pouco mais delicado, tá? Então eu vou te ajudar um pouco. Quero que você preste atenção em duas coisas primeiro. A primeira é essa aqui, né? A raiz quadrada de um produto é o produto das raízes, claro, desde que as raízes existam separadamente, então por isso que eu estou pedindo que A e B sejam maiores ou iguais a zero. E também essa informação importante, né? A raiz quadrada de x ao quadrado é sempre o módulo de x, tá bom? Cuidado para não se confundir com isso aqui, né? Normalmente o cara pensa assim que a raiz de x ao quadrado é x, mas não, é o módulo de x. Por exemplo, se o x for menos 3, o x ao quadrado é menos 3 ao quadrado, que é 9, aqui daria a raiz de 9. Mas é claro que a raiz de 9 não é menos 3. A raiz de 9 é 3, né? A raiz quadrada de 9 é o único número maior ou igual a zero cujo quadrado dá 9. Então é 3. Por isso que eu coloco esse módulo aqui para garantir que o resultado não fica negativo. Então, esse é o limite que eu quero que você calcule. Tá bom? Aquela análise moral mostra o seguinte: quem manda aqui em cima é o 2x, quem manda embaixo é a raiz de x quadrado, que é o módulo de x. Então, eu vou começar e vou te ajudar fazendo o primeiro passo. Olha, coloquei aqui em evidência o termo dominante, que é o x, e coloquei em evidência dentro do radical o termo dominante também, que é o x quadrado. Agora você tem que manipular essa expressão de modo a obter um quociente onde numerador e denominador tendem para números com o denominador não indo para zero. Tá legal? Então, pausa aí, resolve e a gente volta para conferir. Pausa. Ótimo, se você fez tudo certo, ó, aqui eu não fiz nada, aqui eu usei daqui para cá, que a raiz quadrada do produto é o produto da raiz quadrada e a raiz de x ao quadrado é o módulo de x, foi essa informação aqui. Aí aqui você precisa se livrar desse módulo. Como que você faz isso? Olha, como x é negativo, né? Por que x é negativo? Porque ele vai para menos infinito. Então o módulo de x vale menos x. O módulo de um número negativo é menos ele. E aí depois é só proceder como antes. Você corta aqui e aqui, o numerador vai para 2, o denominador vai para menos 1, por causa desse menos, de modo que o limite é menos 2. Tá legal? Então esse é um pouquinho mais complicado, mas a solução está aí. Se você errou, volta, entende direitinho como fazer esse limite, tá bom? A gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau.